é algo que vai deixar vocês realmente muito animados. Por quê? Porque tem a ver com algo que vocês sempre defenderam. Eu sempre quis isso para minha vida, tá? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei como, né, carteira assinada. Eu sempre desejei ter a oportunidade de abrir um negócio próprio, mas eu nunca tive essa chance. Vai ter. Olá, sagitarianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura semanal e atemporal. Esta semana, tiragem geral. Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Energia predominante para os próximos 7 dias. Espiritualidade, por gentileza, Sagitário. Roda da Fortuna. Roda da Fortuna é muito favorável para questões financeiras. Roda da Fortuna fala de movimentação, fala de uma transformação na vida de vocês a caminho, seja em qual área for, tá? Então, tudo aquilo que parecia estar parado tende a se movimentar. Uma situação que não se resolvia, eu vejo vocês solucionando algo aí, resolvendo algo na vida de vocês, tá? O que mais? Mais uma energia. Mais uma energia. Sagitário, próximos 7 dias. Carta da Aranha. A Carta da Aranha fala de muito trabalho. Aqui fala de dedicação. Vamos entender melhor com o tarô. Espiritualidade, do que estamos falando. Qual é a mensagem que vocês trazem aqui para os sagitarianos que se conectam a esta mensagem de hoje, por gentileza? Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, próximos 7 dias do que estamos falando. Ás de Paus. 7 de Paus. Pajem de Espadas, muito bom. Rei de Paus, muito bom, Sagitário. O Louco, o que mais? 6 de Espadas. 4 de Ouros. 5 de Espadas. Cavaleiro de Copas. Rei de Ouros. 8 de Espadas. Ah, isso mesmo. 7 de Copas. 9 de Copas. Cavaleiro de Espadas, Pajem de Paus, Rainha de Copas. Sagitário. Vamos lá. No que se refere a trabalho, eu vejo aqui que vocês vão estar nos próximos 7 dias numa energia muito favorável para estudo, tá? Estudo, cursos de aprimoramento, tá? Tá muito favorável aqui para isso. Eu vejo uma oportunidade chegando para vocês que vai deixar vocês bem animados. Isso pode envolver uma mudança, tá? Para alguns casos pode envolver uma mudança. Mudança de casa, tá? Cidade, estado, país, tá? Para outros casos, se não for envolver uma mudança, é vocês deixando uma situação muito conflituosa ou que trazia muita preocupação, tá? Pode ser sagitários que estavam desempregados, para alguns casos, tá? Para outros casos, vocês estavam trabalhando em
né? Em algo, mas que não estava trazendo um retorno financeiro suficiente para as despesas de vocês, para os compromissos de vocês, né? Eu vejo que, para esses sagitarianos aqui, eu vejo que vocês estavam muito assim, como que se diz? Sabe quando você sabe aquilo que você quer? Eu tô sentindo isso. São sagitarianos que têm um objetivo aqui. Eu tenho um objetivo. Só que por alguma razão eu não alcancei ele ainda. Tá? Eu não tive oportunidade, ou eu não tive condições financeiras, ou eu não podia deixar algo para trás. Adaptem. Tá? Porque tem alguma questão, para alguns casos tem uma questão de apego, sim. Então, de repente, é como se vocês... eu tenho um propósito aqui, eu tenho uma meta na minha vida. Eu queria desenvolver um negócio próprio, ou eu queria trabalhar numa empresa X. Já surgiu a oportunidade de eu ir para lá, mas eu não queria deixar a minha família para trás, eu não queria deixar meus pais para trás, eu não queria ter que abrir mão de certas coisas, eu não queria ter que abrir mão do trabalho da empresa em que eu estou hoje, né? Na qual eu me dediquei por 10 anos da minha vida, né? Fiz amizades, eu vou ter que deixar meus amigos para trás, enfim, tem uma energia de apego aqui, tá? Não vai ressoar com todos, mas para alguns casos foi um dos fatores que pode ter servido de impedimento para que vocês realizassem um sonho de vocês. Mas eu vejo que tem algo na mente de vocês aí. Eu vejo vocês defendendo algo, tá? Uma ideia, tem alguma coisa aqui. É como se... tem algo que estava me impedindo de fazer isso, tá? Tem algo que estava me impedindo de eu tomar essa decisão, eu iniciar algo assim. Mas eu nunca desisti. Eu sempre tive em mente que uma hora eu ia conseguir. Eu sempre tive em mente que a minha hora iria chegar. Vocês vibrando na energia do Rei de Paus, energia do Rei de Paus, energia de uma pessoa que luta por aquilo que quer. Ele sabe que vai ter que enfrentar alguns desafios à sua frente, mas não tem problema. O Rei de Paus é energia de uma pessoa muito corajosa, tá? O Rei de Paus é o rei mais corajoso do tarô. Lembrando que a gente está falando de energias não de gênero, tá? Então pode ser uma mulher que vibre na energia do Rei de Paus também, tá? Energia do Rei de Paus é uma pessoa muito comunicativa, energia de uma pessoa muito voltada à espiritualidade também, tá? É uma pessoa que tem muita atitude aqui. O Rei de Paus, ele tem muita atitude, tá? Energia de Áries, Leão, Sagitário, né? Tá? Aqui tem uma oportunidade que vai surgir realmente para vocês, tá? E vai trazer uma satisfação emocional muito grande para vocês. Tem um novo início aqui para vocês. E esse novo início vai trazer muita estabilidade para vocês, vocês vibrando na energia do Rei de Ouros. Touro, Virgem, Capricórnio. Energia de empreendedores, investidores, energia de uma pessoa próspera e abundante financeiramente, estável financeiramente. O louco, vocês vão se atirar nessa oportunidade. Vocês vão se arriscar. O que eu falei? Quem vibra na energia do Rei de Paus, tá? Aqui é vocês vibrando na energia do Rei de Paus e do Rei de Ouros, tá? Energia de uma pessoa que sabe o que quer, energia de uma pessoa muito trabalhadora, muito dedicada. Lembra que eu falei energia do Rei de Paus? Eu sei que eu posso encontrar obstáculos pela frente, mas eu vou arriscar. Por quê? Porque se trata de algo que tem a ver com aquilo que eu disse.
tem algo que vocês sempre defenderam aqui, tem uma ideia aqui. Eu tô me conectando com sagitarianos que não vai se atirar em qualquer coisa, não. Aqui são sagitarianos que já tinha mais ou menos um plano, digamos assim, em mente. Só que por alguma razão não se concretizou até hoje. E vai surgir essa oportunidade. Tá? Sagitário, para alguns casos aqui, eu vejo que vocês estavam... um dos fatores que estava que impediu, né, de vocês terem realizado esse sonho de vocês, de ter feito o que deveria fazer, né? Eu vejo que vocês vibraram numa energia de se sentir meio que incapaz, tá? Eu acho que eu não tenho a qualificação necessária para esse cargo. Eu acho que eu não vou ser capaz de dar conta, né? De abrir um negócio próprio, porque eu não me sinto preparado o suficiente. Tem uma energia mais ou menos assim. Por isso que eu digo que eu vejo vocês tendo a chance de fazer cursos, de se especializar, de se dedicar a algo, e que vai favorecer esse caminho, entende? Até essa meta, esse objetivo que vocês tanto defenderam, que vocês nunca desistiram. Essa oportunidade surge. E ao mesmo tempo surge a oportunidade de você se dedicar, estudar, se aprimorar, para que você saia dessa energia de insegurança. Então, quer dizer, se tinha algo que estava impedindo de vocês irem adiante e conquistar aquilo que vocês sempre desejaram, não vai ter mais. É como se a espiritualidade estivesse entregando tudo aquilo que vocês precisavam. Eu não tinha oportunidade. Ótimo, estamos enviando uma oportunidade para você. Eu me sentia incapaz, eu não me sentia autossuficiente para encarar esse cargo ou desenvolver um negócio próprio. Você vai ter essa oportunidade. Estão entendendo? Roda da fortuna. Transformações, tem transformações a caminho. Aqui vocês vão ser reconhecidos pela dedicação de vocês, no trabalho de vocês, tá? Outra coisa, aqui, aqui confirma aquilo que eu estava dizendo, né, de vocês não se sentirem autossuficientes, tá? Aqui é uma ilusão mental. É como vocês se vê no espelho. Eu me vejo como uma pessoa incapaz de assumir tais responsabilidades. Mas isso só está na sua cabeça. O 7 de copas fala de dúvidas. Tá? Então foi isso que impediu de vocês irem adiante. Só que eu vejo vocês vibrando agora na energia do 9 de copas, que fala de satisfação emocional. Satisfação emocional no sentido de vocês, é como se as pessoas ficassem visível. Por mais que vocês não tentem demonstrar muito, por mais que vocês não sejam daquele tipo de pessoa que fica ostentando tudo que ganha, que compra, que adquire nas redes sociais, mas é como se fosse, não tivesse como, vai ficar visível as conquistas de vocês. É uma oportunidade que vai chegar muito rápido, Sagitário. Cavaleiro de espadas com pajem de paus. Realmente vai chegar muito rápido. Para alguns já chegou, tá? Ás de paus.
é algo que vai deixar vocês realmente muito animados. Por quê? Porque tem a ver com algo que vocês sempre defenderam. Eu sempre quis isso para minha vida, tá? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei como, né, carteira assinada. Eu sempre desejei ter a oportunidade de abrir um negócio próprio, mas eu nunca tive essa chance. Vai ter. Eu nunca deixei de acreditar que isso seria possível. Parabéns, porque o seu sonho vai se realizar. A oportunidade vai chegar. Você só não vai pegar se você não quiser. É isso que está falando. Tá? Bom, agora se a gente vai falando de relacionamentos, eu tô vendo um início aqui. Olha, eu tô vendo uma energia de reconciliação aqui, alguém querendo voltar na energia de vocês, tá? Lembrando que quando a gente tá falando de reconciliação, gente, a gente pode estar falando de reconciliação familiar, amizade, tá? Não só amor, ok? Independente de tempo também. Aqui eu vejo alguém querendo voltar na energia de vocês, lembrando também que pode estar invertido, pode ser vocês querendo voltar na energia de alguém, pode estar espelhado, vocês adaptem, tá? Eu vou colocar como sendo do lado de lá só para facilitar a leitura, tá certo? Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário, que são os mais fortes, tá? Libra, Gêmeos, Aquário. Ok? Bom, essa pessoa que quer voltar na energia de vocês é alguém que sente que agiu de uma forma egoísta com vocês. Alguém que agiu, alguém que falou que não devia, tá? O Pajem de Espadas, ele tem uma energia de uma imaturidade no que se refere à comunicação. Sabe aquela pessoa impulsiva, fala sem pensar, tá? Ou sabe aquela língua afiada, tá? Então são pessoas muito comunicativas, porém usa a comunicação de uma forma muito imatura, muito irresponsável. Então alguém que pode ter ofendido vocês, alguém que pode ter sido grosseiro com vocês, alguém que pode ter deixado vocês no vácuo, pode ser o contrário também, falou de mais ou falou de menos, né? Mas aqui tem muito a ver com imaturidade na comunicação, tá? Alguém que agiu de uma forma egoísta e tem essa consciência. Essa pessoa quer um novo início aqui com vocês. Essa pessoa quer o retorno. Essa pessoa tá voltando na energia de vocês. Existe um apego aqui por vocês, tá? Essa pessoa pode encontrar vocês na defensiva aqui, ó. Só que essa pessoa tem um apego por vocês. Ela vai insistir. Tá? É uma pessoa vibrando na energia do Rei de Paus, é o que eu falei. A energia do Rei de Paus é a energia de uma pessoa que ela não desiste daquilo que quer. Tá? Quando ela sabe que é algo que realmente vale a pena, aqui é como se essa pessoa visse vocês como alguém que vale a pena investir. Tá? É uma pessoa que não desistiu de vocês. É alguém que, por mais que alguém dissesse assim, eu acho que você não deveria ir atrás dessa pessoa, eu acho que você não deveria voltar com essa pessoa, eu acho que essa pessoa não é pra vocês. É como se quem vibra na energia do Rei de Paus é uma pessoa que tem personalidade. É alguém que fala assim, olha só, eu respeito a nossa amizade, eu respeito, né, a nossa relação, se for familiar, mas da minha vida pessoal cuido eu. Eu sei o que eu quero, eu sei quem é Sagitário, entende? Eu vejo o Sagitário como uma pessoa que vale a pena insistir e eu vou atrás. E essa pessoa vai vir atrás de vocês, tá? É uma pessoa decidida, lembra? O Rei de Paus, energia de ação, é uma pessoa que toma atitude, não é uma pessoa que fica em cima do muro, né? Não sabe o que quer. Não, é uma pessoa que age, tá? Vai fazer uma proposta de amor aqui pra vocês, tá? Se for relacionamento afetivo amoroso, tá? Se for amizade, se for família, é uma tentativa de reconciliação. Alguém
abrindo o coração para vocês, alguém revelando os sentimentos aqui para vocês, é alguém que stalkeia vocês, tá? Essa pessoa quer um novo início com vocês de uma forma diferente e mais comprometida, mais séria agora, é alguém que teve a consciência que agiu de uma forma imatura. Tá? Essa pessoa agora voltando na energia do Rei de Ouros. Energia de uma pessoa estável financeiramente, energia de empreendedores, de investidores, de pessoas autônomas, tá? Alguém que vai querer realmente se dedicar ao relacionamento, tá? Aqui alguém que não sabia muito o que queria, tá? Era uma pessoa muito confusa, né? É uma pessoa que vivia de ilusões mentais, presa a ilusões mentais. Ilusões mentais pode falar de quê? Pode falar de uma pessoa que, de repente, sei lá, né? Como tem uma energia de maturidade aqui, é como se fosse alguém que pensasse assim, eu acho que Sagitário tá exagerando. Foi só uma brincadeira, ou sei lá, sabe, coisa assim. Sabe uma pessoa que não leva muito a sério as coisas e ela se prende a isso, porque é mais conveniente para ela se manter presa, né? A esse tipo de argumento, né? Sabe? Enxerga as coisas tudo de uma forma muito inocente, muito, né? Então, muitas vezes o que é sem importância para a pessoa, para você não é, né? Se muitas vezes para essa pessoa foi uma brincadeira, para você não foi. Eu fiz até uma postagem sobre isso também na aba comunidade, lá no Instagram também eu coloquei, né? Então a gente tem que aprender a ter empatia e respeito pelas pessoas, né? Nem sempre as pessoas vão receber o seu comportamento, suas atitudes e o que você fala de forma assim positiva, né? Então é alguém que não sabia o que queria, tá? Aqui a gente pode estar falando de contatinhos, pessoas que tinham muitos contatinhos, então também pode ter sido um dos motivos de afastamento, pode ser também, tá? Alguém que não queria abrir mão disso. Eu vejo que essa pessoa sai desse 8 de espadas aqui. Essa pessoa tendo uma clareza, tá? Não, vamos parar com essa palhaçada, vamos agir com maturidade, como gente grande aqui, né? Se eu tô querendo algo sério com Sagitário, eu vou ter que me posicionar aqui, né? Não adianta eu ficar exigindo dos outros, que os outros me vejam como uma pessoa séria e comprometida, se eu ajo como um adolescente, uma adolescente. Certo? Alguém teve essa consciência, ó. Alguém que sabe que agiu de forma egoísta. Só pensou no lado dela. Tá? O 5 de espadas é isso, gente. É a carta do egoísta. Tá bem claro aqui pra mim. Tá? Essa pessoa quer um 9 de copas com vocês. Enxerga vocês como alguém que vai trazer muito... É como se essa pessoa enxergasse vocês como uma conquista. Não é que essa pessoa tá vendo vocês como objeto, tá, gente? Não sei se eu tô conseguindo passar essa ideia aqui. Mas é alguém assim, que é como se essa pessoa visse vocês como alguém que... Ela sentiria orgulho de estar ao seu lado, tá? É alguém que ela admira muito, tá? Cavaleiro de Espadas, Libra, Gêmeos, Aquário, pode ser que vocês estejam lidando com alguém de signos ou tenha forte no mapa. Eu vejo essa pessoa vindo na direção de vocês de uma forma muito, muito ligeira, tá? Essa pessoa quer ter uma conversa muito séria com vocês, quer esclarecer algo, pajem de paus. Vai mandar uma mensagem de uma forma inesperada aí pra vocês. Tem sentimentos por vocês, tá? Rainha de Copas, é uma pessoa muito amorosa aqui. Só que ela não tinha uma maturidade emocional. Aqui eu vejo ela adquirindo uma certa maturidade emocional. Ou ela vê vocês como uma pessoa que tem uma maturidade emocional muito grande. Pode ser também. Tá? 9 de ouros. É uma pessoa que vai querer... É aquele relacionamento, eu tô vendo que vai ser um relacionamento onde vocês vão... Vai ter muito assim... Vocês vão conversar muito, tá?
O 9 de ouros, ele fala de uma certa prosperidade, estabilidade financeira e prosperidade na vida do casal também. Material falando, tá? Materialmente falando mesmo. Por quê? Porque como é um casal que vai se dar tão bem, vai conversar, vai ter empatia, vai ter respeito um pelo outro, né? Então isso tende a prosperar em todas as áreas, em todos os sentidos, né? Tá? Aqui, Sagitário, a gente pode estar falando de uma pessoa... Entendi. Essa pessoa estava vibrando na energia do Rei de Paus e do Cavaleiro de Copas no sentido de ser uma pessoa muito galanteadora. É uma pessoa que tem muitos contatinhos, é uma pessoa que joga charme para tudo quanto é pessoa. Então, se essa pessoa jogava charme para vocês, jogava para outras também. Tá? Lembrando que não é gênero, é energia, então pode ser uma mulher aqui, tá? Então, a energia do Rei de Paus, ele fala de uma pessoa que se acha muito, tá? Aqui é uma pessoa que se acha. Por isso que saiu o 8 de espadas, né? O 8 de espadas e o 7 de copas. Uma pessoa que não sabe o que quer, uma pessoa que cria ilusões, prisões mentais na cabeça dela. Então é isso mesmo, é aquilo que eu falei, eu estava sentindo essa energia. A energia de uma pessoa que acha que todo mundo tem que aceitar as brincadeiras dela, o jeito dela. É uma pessoa que se acha, gosta de ser bajulada, não gosta de ser contrariado, não gosta de sair por baixo. Tá? Ela tem que sempre estar com a razão. Cavaleiro de Copas, uma pessoa que se apresenta como alguém muito romântico, romântica. E pode até ser que seja, tá? Mas não é só com você. Essas duas cartas têm energia de uma pessoa muito galanteadora, tá? Aventureira. Uma pessoa que não se compromete muito, não gosta de ser cobrado, não gosta de ser pressionado, foge de DRs. Tá? Aqui pode até ter, para alguns casos, uma energia de manipulação. Ou você me aceita do jeito que eu sou, ou eu tô fora. Vocês não aceitaram. Tá? Até porque ninguém é obrigado a aceitar esse tipo de comportamento, né? É uma pessoa que não tinha flexibilidade nenhuma aqui. Tá? Por isso que eu falei, tem uma energia de alguém que tem consciência que agiu de uma forma egoísta aqui com vocês. Tá? Então, essa pessoa, ela se apresentou como o Rei de Paus para vocês. Uma pessoa que não se compromete, uma pessoa que age de forma infantil, né? Imatura. Porque o Rei de Paus, para mim, tá? O Rei de Paus, ele tem uma energia, quando a gente vê o lado sombra dele, né? Esse lado de que gosta de ser bajulado, mas não gosta de ser pressionado, né? Não se compromete muito. É uma pessoa meio manipuladora, que se acha demais, tá? Então, aqui, para mim, a energia do Rei de Paus, ele traz a energia de uma pessoa que tem problemas com autoestima muito grande. Então ele precisa sempre estar por cima das pessoas, por isso que ele não respeita a opinião dos outros, né? Ele sempre acha que as pessoas têm que aceitar o jeito dele. Entende? É uma pessoa que está com vocês, por exemplo, e fica sendo simpático com todo mundo, tá? Então, supondo que é um homem, tá? E vocês são mulheres. Então, é uma pessoa que fica dando moral, dando abertura para outras meninas, no ambiente de trabalho, na rua, sabe? Sendo muito simpático, muito solícito. Quer que eu ajudo? Quer que eu te dou uma carona? Quer que eu faça isso? Eu faço isso para você, a pessoa nem pediu. Mas eu faço isso para você. Então, quer dizer, não é uma pessoa que se posiciona, tem postura de uma pessoa comprometida. Tem vários contatinhos em redes sociais, adora redes sociais, tá? O Rei de Paus, ele adora aparecer. Então é aquele perfil de pessoa que gosta de ostentar, gosta de mostrar o corpo nas redes sociais, gosta de mostrar o carrão que comprou, que adquiriu, tá? Então é uma pessoa que vibrava nessa energia, só que ela volta
na energia do rei de ouros. Teve uma mudança aqui. Quem vibra da energia do rei de ouros é completamente o oposto do rei de paus. Quem vibra da energia do rei de ouros, ele transmite segurança para a pessoa com quem ela está. É uma pessoa que se compromete, é uma pessoa que leva a sério um relacionamento. É uma pessoa para casar. Tá? Ela proporciona a vocês segurança emocional e material, tá? Porque eu tô vendo a energia de uma pessoa que é trabalhadora, uma pessoa que é próspera financeiramente falando, tá? Alguém que realmente vai se dedicar ao relacionamento. Lembra que eu falei? A carta da aranha fala de dedicação. É uma pessoa que se dedica muito ao trabalho, ao relacionamento, tá? Ok? Aqui pode ser uma pessoa nova chegando na energia de vocês também, tá? Eu vejo vocês se atirando nessa nova oportunidade. Eu vejo que essa pessoa tira vocês de uma energia de decepção, de conflitos, relacionamentos que vocês tinham que eram muito tóxicos, conflitantes, tá? Alguém que pode ser que vocês conheçam pela internet. Aqui, por alguma razão, vocês podem se sentir menos que essa pessoa. Ou eu não sou merecedor, não sou merecedora, tá? Mas eu vejo vocês superando isso. Alguém vai se declarar aí pra vocês, tá? Ou vocês se declarando pra alguém. Tem uma declaração aqui. Vai ter uma química muito forte entre vocês. Alguém que vai proporcionar estabilidade para vocês, tá? É uma pessoa que vai querer comprometimento mesmo com vocês. Não é alguém que vai se aventurar aqui com vocês, não. Tá? Aqui vocês podem ter lidado, né, com pessoas muito aventureiras, pessoas que não se comprometiam, pessoas que agiam de forma muito imatura aqui. Tá? Ó. Página de espadas, lembra que eu falei da imaturidade? Tá? É uma pessoa que se vitimiza demais, tá? Então vocês podem ter lidado com o último relacionamento, pode ter sido assim, ou os últimos, né? De repente é um conjunto de relacionamentos aí que vocês vieram tendo aí, que era tudo igual, tá? Então aqui tem uma energia de imaturidade, vocês lidaram com pessoas imaturas, que se vitimizavam demais, sabe bebezão, bebezona? Então, mais ou menos isso, tá? Pessoas que vibravam na energia do rei de paus, né? Que eu acabei de explicar. Energia de uma pessoa que se acha demais, que ostenta demais, gosta de aparecer demais, tá? Não aceita perder. É uma pessoa infantil, pessoas infantis aqui. O louco fala de infantilidade e maturidade também. Pessoas que não se comprometem também. Tá muito forte essa energia. Tá muito forte essa energia aqui. Tá? Até mesmo para reconciliação, tá? Eu tinha esquecido de falar da carta do louco, que ele fala de impulsividade, né? Junto com a carta do Página de Espadas que eu falei, né? Então, uma impulsividade nas atitudes, né? No modo de agir, no modo de falar, de se comportar, né? Uma pessoa que gosta de estar no controle, não aceita perder, então é aquela pessoa assim que se você termina com ela, ela não vai dizer para os outros que você terminou com ela terminou com você. Entende? Se ela fez uma bobagem, ela jamais vai admitir isso aí para os amigos. Ela vai dizer que você que foi uma pessoa egoísta, uma pessoa imatura, quando na verdade foi ela. Entende? Então vocês lidaram com pessoas assim, que agiam de forma muito egoísta com vocês. Só que chega uma pessoa para realmente se comprometer com vocês e tirar de vocês essa energia aqui. De estresse, preocupação, decepção, tá? E vocês, quando olharem para essa pessoa, é como se vocês olhassem para essa pessoa e pensassem assim, sei lá, viu? Eu acho que eu tô me iludindo. É muita areia pro meu caminhãozinho, sabe assim? Só que não, tá? Essa pessoa vai se declarar para vocês e vai se declarar com muito sentimento aqui, vai ter muita verdade aqui. E essa pessoa vai trazer segurança para vocês. Não é uma pessoa que vai trazer insegurança.
Por que as pessoas têm insegurança dentro do relacionamento? A insegurança não surge por acaso. É lógico, né? Tem casos e casos, tem pessoas que é um caso patológico já, né? Ciúmes demais, né? Então a pessoa nem dá motivos e a pessoa tem ciúmes demais, né? Dá crises, enfim, né? Mas tem muitas pessoas, tem muitos relacionamentos que a gente vê essas questões de insegurança porque o companheiro, a companheira dá abertura para isso. Não colabora também, né, gente? Né? Isso tem muito a ver com o que eu falei, com comportamentos, atitudes, né? A gente não pode, a gente tem que se vigiar, se policiar muito em relação a isso. Aos meus comportamentos, às minhas atitudes, de quando eu sou solteiro, solteira, é uma coisa. Quando eu estou com alguém, é outra coisa, né? Então eu sou solteiro, eu posso andar de mão dada com qualquer pessoa, abraçar, beijar, né? Fazer graça, né? E ser simpático com todo mundo, simpática com todo mundo. Quando eu estou com alguém, a minha postura tem que mudar. Eu já não posso ficar fazendo isso, né? É uma falta de respeito também, inclusive. Né? Então, se você sente muita necessidade ainda de viver isso, é porque você não está preparado para um relacionamento mais sério. Então, é questão de você ser sincero, ser honesto, honesta, chegar e falar, olha, eu estou gostando de você, a gente pode sair, a gente pode se divertir, mas não vai passar disso. Seja claro, clara. Assim você não ilude ninguém. Né? Aqui é como se vocês tivessem vivido ilusões. Tá? Vocês se relacionaram com pessoas que pareciam ser pessoas sérias e comprometidas, mas na verdade não eram. E viviam inventando desculpas para justificar as suas atitudes infantis e imaturas. Vocês cansaram e saíram fora. Quando aparece uma pessoa querendo ofertar algo mais sólido, sério para vocês, vocês ficam assim. Será que isso é para mim mesmo? Será que eu estou vendo certo? Não é possível, porque essa pessoa não tem nada a ver com as pessoas com quem eu relacionei. Eu não sei nem como lidar com uma pessoa assim. Sabe assim? Mas sim, essa pessoa é para vocês sim. Tá? Essa pessoa está destinada a vocês. Ok? É isso, tá? É isso que eu tenho para vocês, Sagitário. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos. E a gente se vê na próxima leitura. Certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.